Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. Amplamente reconhecido como a língua mais utilizada no mundo, o inglês desempenha um papel crucial nas comunicações em diversos contextos globais. Sua predominância é visível em áreas como negócios, tecnologia, ciência, diplomacia e entretenimento. Multinacionais e instituições financeiras do mundo todo adotam o inglês como idioma oficial. Na ciência, artigos científicos e pesquisas acadêmicas são publicadas obrigatoriamente em inglês, o que torna o idioma indispensável ao avanço e compartilhamento do conhecimento humano. Portanto, fica evidente que a capacidade de comunicar-se em inglês abre portas para oportunidades de carreira e parcerias comerciais em todo o mundo. Os brasileiros, no entanto, ainda patinam quando o assunto é inglês. Para falar sobre o tema, nós convidamos os empresários da FD English, Fabiano Teixeira e Dora Horvath. Boa noite, Dora, tudo bem? Good evening. É, prazer. Boa noite, Marcelo. Fabiano. Boa noite a tudo bem? todos. Então, vamos começar essa conversa sobre inglês com uma experiência própria, que é a do Fabiano, já que ele é brasileiro, mas viveu muitos anos na Inglaterra. Como foi essa história lá? E no que resultou, né, inclusive, para o empreendedorismo na área de ensino, Fabiano? A ideia foi trabalhar e estudar, quando eu principalmente cheguei na Inglaterra. E a natureza tomou conta. Fui para a escola, estudei lá em escola pública, depois estudei a língua inglesa em escola particular, mas eu acho que o que ajudou mesmo, Marcelo, foi o relacionamento que eu tinha com os ingleses. Eu estava naquela época, bem no começo, eu trabalhava em uma cozinha. E aí não tinha para onde escapar, né? Você chegava na cozinha cedo, todo mundo falando inglês, o meu inglês sempre, até então, era muito regular. E foi acontecendo naturalmente. Mas eu não deixei de estudar, eu acho que a parte gramatical, principalmente para estar onde a gente está hoje, ela influencia muito. O cara que vai só falar é uma coisa, agora aquela pessoa que vai educar, e até o retorno no final ajudou bastante, que eu já estava fazendo um serviço para um hotel grande de interpretação lá em Londres. Mas gramática faz diferença, não faz? Saber a gramática? Não necessariamente, foi como eu disse, se você só fala, não tem problema nenhum. E se a necessidade for prática de falar, não tem problema. O que acaba acontecendo é que tem um nível a mais. E aí quando você quer atingir, por exemplo, uma proficiência ou um teste internacional, às vezes até para um curso profissional, jornalismo, essas pessoas, uma leitura, essa pessoa que vai se direcionar diretamente com a língua inglesa, aí pode influenciar sim a gramática. Mas de uma grande forma, eu quero aprender a falar inglês. Não tem problema, não. A Dora, a experiência é similar, porque a Dora é húngara, não é isso, Dora? Sim. Como é que foi? Você chega na Inglaterra já falando inglês ou não? Na Inglaterra, sim, porque eu estudei, na Hungria eu já estudei inglês desde 6 anos de idade. Tem essa questão, né? Eu fiz universidade lá em inglês, então as aulas todas eram em inglês, é uma universidade da Oxford, chama Oxford Brookes. E depois, quando eu cheguei, depois de todo isso, todo esse estudo de inglês, a realidade é diferente. Então, quando eu cheguei, ainda deu aquele, meu Deus, estão falando inglês? Então, demorou mais uns meses até eu sentir, agora eu sou quase fluente, quase nativo. Mas demorou um tanto. Hoje já fala como não, nativo. Hoje não tem problema. Hoje... Mas você nunca para de estudar. Certo. Ou aprender coisas novas, porque uma língua é infinita. É verdade. Não existe ninguém que sabe tudo. Como Fabiano, como que você vê a demanda por cursos de idiomas no Brasil, especialmente inglês, né? É uma pergunta excelente, Marcelo, porque eu não sei se você sabe, o Brasil é um dos países que mais estuda inglês no mundo. Opa! E aí vem uma resposta negativa, e um dos que menos aprende. Você sabia disso? Como é que pode isso? Eu acho que, lógico, é um palpite, a gente não tem certeza, mas eu acredito que o motivo principal seja o sistema mesmo, né? O brasileiro tem essa dificuldade da distância, porque o que acaba acontecendo é que alguns países europeus e até africanos, eles têm mais a proximidade, mas são mais próximos, ou vivem mais próximos de países que têm a língua inglesa como primeira ou até segunda língua. Né? Você pega ali Angola, Sul da África, Nigéria, esses países, eles têm a língua inglesa como segunda língua. Então facilita bastante para a pessoa estar próximo da língua inglesa.
E o caso do Brasil não, né? A gente está mais próximo da língua espanhola e muito longe dos países que têm o inglês como primeira língua. E aí um segundo motivo que é meio que óbvio, né? O sistema de educação nunca ou por muito tempo não prestou atenção no poder da língua inglesa. Então eu acho que esses dois fatores aí acabaram que dificultam muito, ou por esse motivo o brasileiro fala menos. Aí voltando na consequência, foi que eles começaram a ter que estudar. Né? O cara se profissionalizou, virou um médico, virou um engenheiro, e de repente com a globalização aí ele começou a ter contatos com o mundo exterior, e não falava inglês. Falava inglês. E aí? Aí ele tem, hoje em dia, né, esse cara já é um adulto, é um profissional, então ele está tendo que correr muito atrás do inglês. Então o que tem acontecido, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, é que as instituições de ensino estão preparando mais as crianças para a língua inglesa. Mas esse adulto, ele ainda não fala, infelizmente. Vamos falar dessa questão de aprender inglês. Ô, Dora, tem um tempo, existe isso? Quanto tempo uma pessoa leva para aprender inglês? É possível mensurar? É possível dizer, é tanto? Essa pergunta é difícil, porque depende muito da pessoa. Então, com a experiência, a gente tem uma média, que a gente fala que é mais ou menos 50, 60 aulas, você consegue sair do zero e chegar até a aula seja 90% em inglês. Não é que a pessoa seja fluente, isso em aula particular. Mas depende muito se a pessoa está aberta, se a pessoa realmente quer aprender. Então, nós não temos como garantir se sai certo. Se a pessoa não tiver interesse, dedicação, ela só for na aula também. A gente não tem como vender o inglês. Certo. E garantir, eu consigo garantir que você vai aprender porque não tem como colocar na cabeça. Na verdade, nem a gente, nem ninguém, né? Porque garantir uma coisa que depende da capacidade do conhecimento e da dedicação é muito relativo. Aliás, houve escolas que fizeram isso, né? Inclusive de forma nacional, e que não deram certo, né, Fabio? Aprenda inglês em 3 meses. Eu garanto que você vai eu já vi até aí de, acho que 40 dias. O negócio, rapaz, só se for por osmose, nem só se rabater o machado assim e abrir e colocar lá dentro. Eu consigo garantir que em 3 meses você não vai ficar fluente. Eu consigo garantir que você não vai ser fluente, isso eu consigo. Tem alguns fatores, Marcelo, que influenciam diretamente nessa pergunta. Eu acho que até a decisão que você toma de estudar, como que você quer aceitar essa aproximação da língua inglesa. Por exemplo, se você quer estudar em grupo, ou se você quer estudar particular, o tipo de objetivo, como a gente estava falando no começo, relacionado ou a trabalho, conversação, ou uma prova internacional, então tudo isso acaba influenciando na velocidade do aprendizado. É como a Dora falou, essa média, a gente tem uma média de um gráfico por experiência, a gente já está há quase 15 anos aí no mercado, então a gente sabe que com 50, 60 aulas, esse aluno que estava num nível bem iniciante, a gente consegue, com o nosso projeto, que isso é uma coisa nossa, a gente consegue fazer ele chegar a 100% de inglês dentro dessa aula. Mas não é fluência. Então, a pessoa vai falar, eu trabalho amanhã, por exemplo, em inglês. Mas falar assim é melhor do que não falar nada. E eu não estou querendo dizer que falar errado é certo, isso é muito importante, mas... E também ela começa a entender mais. Exatamente. Quando você interage, mesmo com alguns erros comuns da gramática, você se expõe e aí você se expõe ao erro. Com o erro você aprende, né? Não tem jeito de acertar se não errar. E o que é fundamental para aprender inglês? Tem um número de palavras, por exemplo, que uma pessoa que fala inglês tem que saber? Eu? Não tem um número exato. Lógico que o mais vocabulário a pessoa tem, o mais fácil fica a conversação, ele poder falar. Igual eu em português. Então, às vezes eu preciso buscar as palavras. Então, a gente fala que antes de entrar muito na gramática pesada,
pelo menos 2.000 palavras, mas isso também depende das pessoas. O mais importante é focar no vocabulário primeiro, para poder se expressar antes de entrar muito na gramática. Por exemplo, no meu português, até hoje eu não sei os tempos verbais, os nomes, eu não... Até porque é bem complicado, mas o inglês também é, né? Não, mais ou menos, o inglês é mais fácil, mas a necessidade é igual. Por exemplo, eu, para me comunicar, para fazer isso, para ir no supermercado, no banco, brigar no telefone com os vendedores, não vou falar o nome das empresas, é suficiente. Certo. Então, eu não preciso saber não sei, pretérito, perfeito, esses nomes, eu não preciso saber exatamente, porque é uma escolha minha também, porque eu consigo fazer o que eu preciso. Isso igualmente com um aluno que estuda inglês. O objetivo que é se comunicar, porque daí o progresso mais rápido sem entrar nesses detalhes da gramática. E nesse ponto ainda não tem. Aliás, a maioria das pessoas que procuram um curso de inglês quer falar, não é isso? Quer falar inglês, não o resto. Sim, essa parte prática é o grande objetivo dos brasileiros, e aí tudo isso de acordo com o seu limite ou o seu objetivo. Então, tem gente que só quer entrar dentro de uma loja lá em Miami e falar, me dá uma camisa número 42 amarela. Então, de qualquer jeito que sair, saiu. E tem gente não, que daí já está em um certo nível, mas de repente uma apresentação, ou tem um relacionamento profissional de uma reunião. Então, tudo isso é a grande procura do brasileiro hoje em dia. O que envolve a questão da dificuldade, porque a gente volta mais ou menos no mesmo assunto. Ele acaba interagindo pouco, e aí ele não consegue praticar. Então, nós temos alunos, por exemplo, que já estão no nível mais avançado, e aí eles já têm uma boa noção da conversa, boa noção da gramática, então eles querem só conversar. Eles querem, então, de repente, um professor nativo para ter esse relacionamento, e aí eles só conversam. Entendeu? Fabiano, vamos falar o seguinte, muita gente diz assim, as crianças aprendem mais rápido o inglês, é verdade? Ou é mito? É mito, é mito. Essa daí é mito, e é um mito muito antigo, mas eu tenho uma resposta e eu posso provar que é mito. A criança, Marcelo, ela acaba tendo mais tempo, então ela imagina como se fosse uma esponja dentro da idade que tem muita coisa para ser adquirida. Certo. E o adulto não, o adulto tem família, tem carro, tem trabalho, tem negócios, tem academia, tem o cachorro, tem tudo para cuidar. Então essa pessoa está com a mente mais ocupada do que a criança. Então são dois cérebros altamente capacitados a absorver, mas esse do adulto está com outras coisas também que tem que ter a atenção da pessoa. Então não é verdade que a criança aprende mais fácil, não. É porque a criança tem o acesso direto e menos preocupação. Mas você indica que se comece a aprender inglês com que idade? Ah, sem dúvida. Eu acho que desde o zero. Sem dúvida, o relacionamento, além de ser uma coisa saudável, você estimula uma parte do cérebro que é muito parada a ser ativa desde cedo. Tanto é que esses países aí escandinavos, os países do norte, até mesmo nos países do Oriente Médio, eles falam 4, 5 línguas naturalmente, né? Países da África, onde existem esses dialetos, eles falam línguas diferentes. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a idade, do meu ponto de vista, e tenho certeza que o da Dora também, quanto mais cedo, melhor. Até porque a gente sabe, né, a gente falou agora aí no primeiro bloco, a dificuldade que é para um adulto que daí já tem esses problemas, ter que aprender a língua inglesa depois de profissional, né? Então... Agora, Dora, um adulto de 50 anos, por exemplo, fala ali, talvez, cat, dog, né? Ele pode aprender, ele consegue aprender inglês? Claro, todo mundo consegue. Às vezes é uma barreira que a pessoa traz de antes, talvez já tentou, alguns métodos que não deram certo, e daí cria esse trauma. Para mim é impossível, eu sou muito velho, mas nada... Impossível. Qual a palavra? Nada impede ele aprender, porque
Temos vários alunos nessa idade. Temos muitos alunos, temos essas crianças, temos adolescentes, adultos e temos muitas pessoas nessa idade. É só consistência, não parar e acontece. Mas a metodologia é diferente para ensinar uma criança e um adulto? Os assuntos são diferentes. Claro que uma criança, vamos trabalhar com coisas de musiquinha e joguinhos e esse tipo de coisa. Mas a metodologia em si de ensinar vocabulário primeiro, trabalhar com a confiança para a pessoa não ter medo de falar e depois entrar nas partes estruturais, e essa parte é igual. Claro que os assuntos são diferentes e os interesses. Você falou bem, porque a questão da confiança, né? Porque tem gente que vai lá, não fala inglês, mas vai lá no ambiente de trabalho e fala uma palavra, todo mundo já tira um sarro, isso já fechou, né? Fechou a pessoa para o inglês, né? Quando devia ser o contrário, ela fala, que legal, você sabe uma palavra em inglês, né? Essa questão da autoconfiança, ela é uma grande parte do projeto, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas pensam que é só uma questão de conhecimento, e na verdade não. Essa questão psicológica mesmo, de autoconfiança, de você poder se expor ao erro. E aí é que a coisa acontece. Então, se fala muito em metodologia, né? Escola com a metodologia A, escola com a metodologia B, e a gente tem como aproximação ou metodologia essa ideia do estímulo. Então, além dessa coleção de vocabulário que você adiciona no começo ao aluno, você estimula ele a usar esse vocabulário que ele aprendeu. E é aí que acontece o erro e é aí é que a gente traz a perfeição. Então, a ideia de falar de qualquer forma é melhor do que não falar nada. Porque ficar em silêncio... Porque não adianta você ter o conhecimento e não usar. É verdade. E, aliás, no português, isso os estrangeiros... Depois vamos perguntar para a Dora se ela sentiu isso. Há palavras que você usa para um monte de coisa, mas escreve do mesmo jeito, e fala do mesmo jeito. No inglês tem isso também? Me fala um exemplo em português. Pois Eu vou pensar. Como é que é? Não, agora me fugiu aqui, mas os portugueses de Portugal mesmo, eles acham estranho uma série de coisas aqui, que a gente usa para um monte de coisa e eles não, né? A mesma palavra. No inglês é pouco, isso tem bastante. Eu acho que, se você está pensando, por exemplo... Glass. Glass. Glass? Então, em inglês, glass pode ser tipo uma janela ou um copo. Isso que você está pensando? Isso. Ou às vezes tem a palavra ganhar. Não sei se eu estou falando o contrário. A palavra ganhar em português é uma palavra, mas em inglês pode ser ganhar dinheiro, que é uma palavra. Pode ser ganhar uma competição, é outra palavra. Ganhar um presente é outra palavra. Olha, aí já complica então, bem. Mas isso funciona nos dois lados. Então pode entendi. ser uma palavra, vários significados, ou várias palavras, o mesmo significado. Mas o Brasil, já fizemos esse cálculo já. O Brasil ganha muito na frente da grande maioria dos países. E aí vem a grande pergunta. O português é mais confusão. O português do Brasil. Certo. Mas por quê? Né? Aí vem a pergunta, mas por que o Brasil ganha? Porque a língua é muito nova. E o brasileiro adora colocar um nome em qualquer coisinha pequenininha. E aí eu dou o exemplo do vidro, né? Que qualquer coisa em inglês é vidro. Qualquer coisa de vidro é o vidro. A janela é vidro. O copo é vidro. Então, tudo que é vidro é relacionado. Se você chamar de vidro, resolveu. Em português, não. É a janela, ou o copo. A taça. A taça. Então, é bastante vocabulário. Mas por quê? Porque a língua é nova, isso é até natural. As línguas mais novas acabam... Você vê, o inglês mesmo da Inglaterra, essa comparação existe de um nível até, assim, de quase que se perder mesmo. Certo. O inglês da Inglaterra e o inglês que se fala nos Estados Unidos, o inglês dos Estados Unidos é muito mais novo. Então, quer dizer, tem muito mais vocabulário. As pessoas falam em gírias e etc., mas faz parte do vocabulário, né? Então, a gente tem que respeitar
tanto uma quanto o outro. Tem uma diferença também, para quem não... Até grande, Não pode chegar com o inglês assim, não, tem que perceber. Eles se reconhecem, né? Por exemplo, o brasileiro e o português. Mas é como você falou, vai ter uma dificuldade aí, de vez em quando vai aparecer uma palavra lá que não é aqui. Olha, com a pandemia, né, muitos cursos de idiomas, acho que na FDUINCS não é diferente, se tornaram curso online, né, o EAD, né, vamos dizer assim. Uhum. A demanda, vou começar pela Dora, depois o Fabiano. Uhum. A demanda por esse tipo de curso é muito grande nesse momento? Quer dizer, muita gente quer o curso à distância, online, como é que é? Mudou bastante. Então, foi a pandemia mesmo que começou tudo isso. Antes da pandemia, eu acredito que não tivemos nenhuma aula online. Todos eram presenciais e com a pandemia mudamos tudo para online e depois começamos a voltar para aulas presenciais. E agora temos uma mistura dos dois. Mas o online não vai embora. O online veio para ficar. Tem gente que já liga, quero aula online. Porque facilita bastante para muitas pessoas. Então, economiza com tempo, economiza não precisa deslocar. Então, é muito pessoal. Certo. Tem pessoas que preferem presencial, esse contato pessoal, que eu acredito, pessoalmente, eu acredito que é muito bom ter esse contato presencialmente, mas muitas pessoas, por exemplo, não poderiam fazer a aula se não tivesse online, por causa de tempo, distância e outras coisas. E dessa maneira conseguimos, temos alunos fora, que são brasileiros. Fora do Brasil? Isso. Temos alunos que são brasileiros, mas moram, por exemplo, no Japão, na Inglaterra, Estados Unidos, e procuram nós para ter algum professor que ainda fala português também para tirar as dúvidas e poder praticar. Aliás, então, no Japão, como você falou, a segunda língua no Japão é o inglês. Inglês. E todo japonês fala, né? A grande maioria. Então... E tem muita palavra inglesa que parece que tem descendência da palavra japonesa que tem descendência da língua inglesa. Por incrível que pareça. Eu também não sabia. Depois que fui entrar em contato. Só para terminar aí, Marcelo, esse assunto, eu acho que tem dois fatores importantes. O primeiro é a relação com a tecnologia. Até então, eu acredito que não era tão forte a tecnologia para ter esse relacionamento online igual tá ou esteve depois da pandemia. Né? Às vezes caiu o sinal, a imagem não era tão boa. É verdade. Depois daquilo lá, os caras fizeram um investimento muito alto e essa sensação de que a pessoa está muito próxima de você, hoje em dia acabou, né? Você liga aqui e fala lá na Inglaterra em 2 segundos e fala bem. É verdade. E esse detalhe que a Dora falou, eu acho que facilita muito, você aproxima coisas positivas. As pessoas, por exemplo, procuravam a gente, mas não tinha como dar essa assistência. Hoje em dia a gente tem online, né? Então... Mundo todo daqui a pouco. Tem tudo quanto é canto aí. Não precisa você sair do lugar mais, né? É verdade. Faltou a gente tocar num assunto que para muita gente que vai procurar inglês, muita gente quer saber isso, que é a questão do sotaque. O cara quer aprender inglês e acha que não vai ter sotaque. Sotaque tem importância, não tem? Ou dá para escolher? Como é que é isso, Dora? Então, na língua inglesa existem centenas de sotaques. Tem o australiano, o americano, o inglês. Dentro disso tem vários, dentro do país tem, igual no Brasil. O sotaque no Rio é diferente do sotaque na Bahia. Exato. Certo? Então, não muda tanto que se você fala com sotaque americano, o inglês não vai entender. Então, dessa forma, não tem muito importância. Na minha opinião, a importância é não ter vergonha da sua sotaque. Por quê? Porque quando você fala com sotaque, significa que você está falando uma outra língua. Então, você tem que ter orgulho do seu sotaque. Por exemplo, o meu sotaque, quando eu falo português, eu tenho orgulho, porque significa que eu aprendi português.
Já no Não, seu já caso, já é a terceira língua que você falou, que você fala mais. Terceira. Eu estudei um pouco de alemão e espanhol, Fala 4 mas línguas. eu não consigo conversar em alemão e espanhol. Nem eu, viu, alemão, não manjo nada. Mas Eu tentei. Não deu certo, não. Dizem que é muito difícil alemão, né? Difícil, é diferente. É, né? Diferente. Mas para mim não é tão, porque a Alemanha é muito perto. Da Hungria. Ao lado da Hungria tem a Áustria. Ah. Então a gente teve muito contato. A gente teve muitos programas na televisão em alemão. Então para mim não era tão estranho Entendi. a língua. Aliás, você tocou num assunto, Fabiana, ela falou da Áustria. Tem um astro do cinema que fez sucesso, faz nos Estados Unidos, que é austríaco, né? Eu acho Conta que aí. esse detalhe aí é muito interessante para terminar o assunto do sotaque, tão falado, né? Ah, porque eu quero aprender sotaque americano, que eu quero... Tá lá o nosso amigo, o nosso ator, né, Hollywood, o Arnold, Schwarzenegger. adora, fala muito bem o alemão. What is his surname? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ah, é assim que fala? Tá vendo? Eu vou pensar lembrar nele. dele, Schwarzenegger. Schwarzenegger. Enfim, o nosso ator americano ou austríaco, russo, né? Eu não sei se ele tem família russa. Ele tem também. Então, eu acho que a exposição ao sotaque, no caso dele, foi até um esforço maior, não só por causa do cinema, mas ele foi governador da Califórnia por alguns mandatos lá. Teve que discursar. E teve que apresentar, né, o projeto de vida com esse sotaque aí. E foi eleito. Então, a prova disso daí, o negócio do sotaque, para mim... Não se preocupe com isso. Se preocupe quando a hora chegar, eu acho assim, entendeu? A hora de aprender e interagir é mais importante você focar aqui, depois se quiser... Ah, eu preciso ter um professor inglês ou um professor americano, lógico. Fabiana Adora também tem uma outra coisa que é a questão da tradução. Tem gente que acha que é só colocar no Google que traduz. Essa, né? Inclusive, aliás, tem um livro aqui em Londrina, né, um livro oficial de Londrina, traduzido por você. Mostra pra gente. Eu trouxe aqui, Marcelo, é até um presente para você. Esse é um Obrigado. trabalho da CBN com a Codel e é um livro feito Londrina, Terra de Riquezas. para trazer os dados da cidade. A gente já tem essa parceria há alguns anos. Inclusive, agora vem o Londrina 90 anos. A gente vai fazer, já está fazendo o trabalho de tradução desse material também. E eu queria trazer ele de presente para você. Muito obrigado, muito obrigado. É um trabalho que é a tradução da FD English aí. E respondendo... Tem termo que deve ser complicado de traduzir, não é? Depende do conteúdo, né? Esse aí, como é mais dados, é mais tranquilo. Agora, o Londrina 90 anos que está vindo, como tem histórias da história da cidade, daí já... Porque você tem que ter, é o que você falou no começo. Não adianta jogar na inteligência artificial, não adianta jogar no tradutor, porque né, você tem que expressar o sentimento do escritor. E aí, né? E às vezes com a inteligência vem também uns erros feios de referência. Acontece. E vocês têm feito bastante tradução, então? Tem, a gente faz os dois tipos, a gente faz a tradução simples, né, que é essa daí, e também faz a tradução juramentada. Então acontece muito documento, pessoas que vão viajar para fora do Brasil, aí precisa oficializar essa... Isso é mais complexo. Esse aí tem que ter uma certa certificação que a gente tem lá no nosso projeto. And dissertations, the abstract summary. A dissertação também acontece bastante, o pessoal da universidade precisa, vai né? publicar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Revistas que eles têm que publicar. Científicas. Também. What is it? Thesis? A apresentação de TCC também tem bastante. Também lá eles Aqui no primeira Brasil. página da TCC, que eles têm que apresentar em inglês. Então, Aí eles trazem para vocês traduzir. Recebe bastante, que são muito específicos, porque são pesquisas. Ou seja, é um trabalho que é meio complicado, hein? A gente tem que fazer muita bastante pesquisa para... E por conta de tudo, também disso, mas por conta do ensino de inglês, vocês foram premiados, né? Fomos. Esse ano, pela segunda vez, é o segundo ano consecutivo que a FD English é premiada a melhor escola de inglês da região aqui. E eu trouxe para você. E, aliás, esse prêmio específico, né, foi por votação popular, Sim, né? Votação esse aqui dos londrinenses, do povo da região. É uma votação aberta, competem todas as escolas aí da região, inclusive eu vi nomes de escolas já sólidos aí na região, e a FD English é o segundo ano consecutivo agora. Opa! Ano passado e esse ano. Estamos aí, né? Aliás, muitas escolas particulares, né, estão adotando essa questão do ensino bilíngue, né?
Isso é bom, é suficiente ou como é que você está vendo isso? Eu vejo que a diretora de uma escola que a gente trabalha, a gente presta o serviço de enviar o professor até a instituição. Eu vejo isso da forma que essa diretora falou um dia que eu fui lá. Deixe as aulas de inglês com a escola de inglês. Vocês dão todo o know-how, inclusive Porque o professor acaba essa seleciona o professor. influência, Marcelo, ela tem vários sentidos. Então, algumas dessas instituições até têm um sentido mais favorável. Mas você vê o outro lado também, onde, por exemplo, a direção da escola não fala inglês. Certo. E aí a direção da escola quer aplicar a matéria. E aí a direção da escola tem que empregar o profissional. Então... Não sabe nem como selecionar. Tem que tomar cuidado. Aliás, Dora, tá fácil ou difícil encontrar bons professores de inglês por aqui? Difícil. Nós fazemos um trabalho muito intensivo e extensive, right? Extensive. Nós não paramos de fazer entrevistas, porque não é só a questão de falar inglês. Porque no nosso caso, precisamos que a pessoa fale inglês bem, inglês que realmente a gente usa no dia a dia, não é inglês dos livrinhos. Precisamos que a pessoa tenha uma personalidade para dar aula, uma experiência para poder conversar. E então envolve muitos aspectos. Então nós temos muito orgulho e fazemos muito questão de achar os professores certos. Esse é um processo complexo, né? Sim. E embora, Fabiano, as universidades que têm curso de letras tenham letras em inglês, né? Não significa que aquele pessoal já sai pronto para dar aula em inglês, né? É uma outra coisa. A universidade, o curso de línguas com especialização, eles preparam os alunos para o sistema público. Isso é um detalhe importante. Hoje em dia isso tem mudado, eles já começam a ver não só como um sistema de educação pública, mas também preparar o profissional para o sistema de uma forma geral, que é trazer exposição, a ele ensinar aulas e etc. Então, tem mudado bem. A gente tem alguns professores que têm a qualificação e a gente consegue ver, né, nesses últimos anos que a gente recebe esses profissionais aí, essa melhora, principalmente na parte prática, não só didática. Se não, já imaginou, vou dar aula, mas começa a dar aula, ninguém entende nada. Inglês, aí não dá. O aluno sabe mais que... Não fala inglês. Aí. Dora Roberts e Fabiano Teixeira, muito obrigado. Venham mais vezes. Obrigado. Para bater esse papo sobre... É o inglês, né? O chinês vai demorar uns 200 anos para tomar, não é, Fabiano? O lugar do inglês no mundo. Inclusive os chineses aprendem inglês sem parar. Muito. Não é? E o chinês está fazendo negócio com o cubano em inglês. Né? Olha então, aí. É para se pensar. Grande abraço para vocês. Obrigado Thank you mais very uma much. vez. Obrigado. O programa Cidadão Tropical já acabou. Boa noite para todos.